Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Um dos maiores problemas que a gente percebe nas empresas, ou até a gente na pessoa física, é a questão de gestão. Mas que tipo de gestão? Gestão financeira. E hoje nós estamos aqui com o nosso querido professor Machado, que está lançando seus livros sobre gestão financeira. Ele tem aqui o livro de gestão financeira em pequenas e médias empresas, está aqui, bacana, olha só que legal. Um livrinho gostoso de se ler, eu já li, muito objetivo. E temos outro aqui, Educação Financeira Familiar. Vamos perguntar para o nosso querido professor Machado. Professor, é importante a gestão financeira na nossa vida? Olá, Watanabe, pessoal. É muito importante, né? A gestão financeira pessoal hoje é um tema que preocupa. Para você ter uma ideia, Watanabe, de acordo com o Serasa, 76% das famílias brasileiras têm um endividamento. E dessas famílias, 28% estão inadimplentes. É muita gente. Aqui cabe só uma explicação, né, para quem está nos ouvindo, que quando a gente fala em endividamento, é quando a gente faz uma compra a prazo, sem problemas. E inadimplência é quando a gente não consegue pagar a prestação dessas compras, né? Exato. E uma coisa importante, assim, é que esse descontrole financeiro vem trazendo inúmeros problemas, né? São problemas familiares. Hoje, grande parte da separação dos casais se deve a problema financeiro na empresa. Quando existe um problema grave financeiro, a propensão da pessoa é procurar culpados para aquilo, então é a família que gasta muito, é lá na empresa, é perseguição do chefe, enfim, uma série de coisas. E existem muitas maneiras a gente, pelo menos, controlar a parte do dinheiro, o que a maioria das pessoas não faz, né? Então, pensando nesses aspectos aí, eu lancei esse livro, Educação Financeira Familiar, onde eu tento mostrar de forma simples, didática, algumas maneiras de se controlar o dinheiro. Então, só para citar um exemplo, né? Eu coloco aí uma planilha bem detalhada de quando a gente faz uma compra a prazo, quando a gente vai numa loja e eles falam, olha, você vai pagar essa televisão em 10 vezes sem juros e vai começar a pagar somente no mês que vem. E a pessoa, a maioria delas, pensa somente no valor da prestação. Olha, essa prestação eu consigo pagar, não se atentando para outros detalhes. Então, procuro mostrar numa conta simples, aí sem ser sofisticada, que, primeiro, que não existe vendas a prazo que não esteja embutido juros, né? Isso não é possível. E, segundo, que eu mostro que, normalmente, quando acontece isso, a pessoa compra uma televisão, por exemplo, e acaba pagando duas, né? Outra coisa Verdade. importante é a pessoa entender o custo do dinheiro, né? O esforço que se precisa fazer para adquirir um bem. Então, também procuro colocar alguns exemplos, né? Procuro colocar a pessoa comparar com os dias trabalhados, por exemplo. Eu quero comprar um bem e vai ter um valor X, então, antes de comprar, né, vamos fazer uma reflexão. Olha, pelo salário que eu recebo, vou precisar trabalhar 15 dias para pagar esse bem. Bom, se eu achar que é interessante, tudo bem, mas só que eu preciso entender. Em economia, a gente chama isso de utilidade. Então, Watanabe, eu procuro colocar todas essas questões aí para que a pessoa possa ter um planejamento familiar, né? Um planejamento familiar que faça com que a receita que ele tenha consiga cobrir todas aquelas despesas mensais que a gente sabe não são poucas, né? Não são poucas. Exatamente. Então, veja bem, você falando da educação financeira, como é importante isso, pessoal? Olha, o livro dele é simples, é objetivo, com exemplos, fácil de se ler, gostoso e vai ajudar você a controlar a sua parte financeira. Temos também a parte de gestão de empresas, né, professor Machado? Sim, Empresas médias e pequenas. O controle também é importante, não é importante? Controle muito financeiro? importante.
Na verdade, nós estamos falando aqui da pessoa física e da pessoa jurídica. Quando esse outro livro, Gestão Financeira para Pequenos Negócios, tem o mesmo propósito, né? Em linguagem simples, propor um planejamento financeiro nesses pequenos negócios. O que acontece hoje, né? De acordo com o IBGE, Sebrae, a grande maioria, as empresas são abertas aos milhares aqui no Brasil, mas a maioria, de acordo com esses órgãos importantes, não chegam ao terceiro ano de vida. E o empresário enfrenta inúmeros problemas, mas, de acordo com o Sebrae, o maior problema da empresa não conseguir prosperar é a gestão financeira. Então, o empresário, ele não consegue, na maioria das vezes, né, fazer uma gestão adequada das suas receitas, custos, resultados, pôr um preço no seu produto, porque a gestão financeira envolve vários detalhes. Na hora que você vai vender um produto, tem que ter um estudo da concorrência, da qualidade do produto, com quem nós estamos concorrendo, em que condições, como vamos poder precificar isso, senão a coisa não vai andar, né, Watanabe? Outra coisa com a gestão dos custos, né? Nós vamos entender, porque quando a gente fala em gestão dos custos, normalmente se pensa, isso aí vamos conter despesa, mas é muito além do que isso, né? A gente sabe que lá na empresa nós temos vários tipos de custos, e esses custos precisam ter tratamento diferenciados. Então, nós temos aqueles custos, né? Eu estou chamando todas as despesas de custos para ficar mais fácil o que a gente está conversando aqui, exato, né? Então, assim, a gente tem lá alguns custos que são inerentes à produção e o faturamento da empresa, como, por exemplo, a matéria-prima. Se eu não produzir nada, eu não vou gastar nada em matéria-prima. Perfeito. Impostos sobre o faturamento. Então, um exemplo, se eu não tenho faturamento, eu não tenho os impostos. Esses são os chamados custos variáveis. Porém, nós temos outros lá que independem do faturamento. E com esses, o empresário precisa se preocupar um pouco mais. Um exemplo, chegou no final do mês, a empresa não faturou nada. Eu estou dando um exemplo extremo assim para ficar fácil o entendimento. Sim. Não faturou nada. Só que nós temos que pagar o aluguel de onde nós estamos instalados. Nós temos que pagar a folha de pagamento no quinto dia útil. São os chamados custos fixos. Então, a primeira coisa que eu procuro colocar isso é como identificar isso, como fazer a gestão de cada tipo de custo, da mesma forma que a receita, para se chegar no resultado. Se fala muito também, né, na não distinção do caixa da empresa com o do proprietário. E é um fato que acontece. Obviamente que o proprietário, ele, dentro do negócio dele, ele vai precisar da sua subsistência. Mas o problema não é só esse que ele está misturando, é que quando isso acontece, se perde o controle. Exato. Né? Então, se perde o controle disso, ele não sabe mais o que ele está pagando dele, da empresa, e aí fica difícil a gestão do custo, a gestão de tudo isso que nós estamos falando. Então, no livro, eu procuro mostrar tudo isso. E adotei uma metodologia para poder facilitar, porque muitas vezes o pequeno empresário ele tem dificuldade, mesmo estando numa linguagem simples, em interpretar o que a gente mostra. Então, a metodologia que eu adotei foi estudos de caso. Sempre que tem um assunto que a gente propõe uma solução, eu apresento uma empresa fictícia com esse problema e a gente resolve o problema dando a solução, para ele ter perfeito conhecimento de coisas que ocorrem no cotidiano da empresa dele, que isso eu acho uma coisa extremamente importante. Não só ler um livro, mas entender, olha, isso está acontecendo na minha empresa, então eu tenho ferramentas que possa melhorar essa situação. Então, essas são as propostas, Watanabe, dos livros. Maravilha. Olha só, pessoal, está aqui os 2 livros do professor Machado, Pequenas Empresas e Economia Familiar. Veja, vantagem desses livros, como ele disse, traz a parte de prática dos nossos problemas. Então, Watanabe, e aí você vai me perguntar, mas onde eu vou encontrar esses livros, né? Isso, muito bem então, lembrado. Assim, eu tenho uma parceria com a Livraria da Vila,
e os livros ficam à venda na livraria da Vila dos Shoppings, Maia, Anália Franco e Center Norte, além de estarem na livraria da FIG. Olha, E disponíveis na biblioteca da FIG. bacana. Nós temos na faculdade aqui um acervo de mais de 200 mil livros, não são só os meus, né? Sim. E ficam à disposição dos alunos, da comunidade. Então, até aconselho a aproveitarem a oportunidade. Professor, aproveitando que o senhor está aqui com a gente, eu conheço, o senhor já falou que o senhor trabalha como consultor também empresarial nessa área, né? Trabalha nas empresas. E o senhor poderia passar para a gente aí, a gente sabe que existe uma dificuldade nas empresas, você acha que talvez seja a maior dificuldade de todo mundo, que é a questão do dinheiro, do capital, que a gente fala, capital de giro. O que o senhor poderia, aproveitando o gancho, já que o senhor falou tantas informações aí, sobre isso? Watanabe, isso aí você me fez uma pergunta importante, porque realmente é o grande problema que eu encontro nas empresas onde eu vou fazer um trabalho. E o pessoal não entende bem quando a gente fala de capital de giro e sempre se associa a isso. Olha, nós estamos com falta de capital de giro, falta de dinheiro, né? E o pessoal não se atenta que precisa ser feita uma gestão desses capitais de curto prazo. E a empresa, ela tem falta de dinheiro e ela recorre ao banco, o que aumenta o endividamento. E eu sempre costumo fazer uma analogia, é a mesma coisa, né? Uma criança com febre e a mãe dá um antitérmico e a febre cede. Daqui 3 horas, volta a febre e a mãe dá outro antitérmico e cede a febre, depois ela volta. Até que só a consequência, né? Ela vai no médico e o médico realmente vai diagnosticar o problema e vai dar o remédio certo. Watanabe, na empresa não é muito diferente. A empresa tem necessidade do dinheiro por vários motivos e vai ao banco. Porém, o que a gente precisa para fazer essa gestão é entender a causa dessa falta de dinheiro. Exato. Né? Porque a empresa, muitas vezes, o que acontece? Ela dá prazos grandes de pagamento dos clientes e paga as suas dívidas com prazo bem menor. É o chamado ciclo financeiro, né, na empresa. Então, ela tem um déficit, ela acaba financiando isso. Isso é uma das causas. Outra causa pode ter o quê? Nós falamos dos custos fixos, né? A empresa pode ter custos fixos acima da sua realidade, acima da sua estrutura, né? Na empresa pequena, isso é comum. Se emprega familiares, uma série de coisas, a folha de pagamento acaba estando maior com pessoas que estão lá, mas não estão fazendo adequadamente as suas funções. Isso é um outro motivo. As instalações estão acima do que seria necessário, o camarada aluga lá um prédio com uma parte ociosa. Então, na verdade, o que se precisa fazer para melhorar essa parte do capital de giro? A gente entender quais são as causas disso. Por que falta dinheiro? Porque, teoricamente, a empresa teria que ter um resultado no final do mês, porque ela vende seus produtos embutido um lucro, né, considerando os custos, e deveria ter. Então, quando não se tem, é porque tem alguma causa, e às vezes a causa é uma causa estrutural e difícil de ser resolvida, como essa, por exemplo, dos prazos médios de recebimentos, pagamentos e tudo mais. Então, na verdade, o que precisa ser feito é um estudo aprofundado, inclusive do endividamento dessa empresa. Às vezes a empresa está extremamente endividada e esse endividamento que está se pagando está comprometendo as atividades operacionais. E é possível também, se for um endividamento fiscal, a empresa tem lá como renegociar isso, parcelar a dívida num período maior. Se for com os bancos também, renegociar, juntar aquela dívida, fazer uma renegociação com juros menores, né? Porque isso também é um fator importante.
Um dos mais, porque eu tenho visto que a gente também atende empresas com alto endividamento. Na verdade, quando o consultor financeiro é chamado na empresa, é porque tem um problema, né? Com certeza. Então, a gente vai para tentar amenizar o certeza. problema. Então, essas são as causas da falta de capital de giro, mas, na verdade, na minha visão, tudo se resume, tudo isso que nós falamos, a gestão dos custos, a gestão estratégica desses custos, receitas, lucro, capital de giro, tudo isso se resume no quê? Na gestão, no planejamento, né? Tem que ter, primeiro, diagnosticar os problemas, tentar minimizar ou sanar os problemas e fazer um planejamento adequado para que no médio e longo prazo a empresa possa prosperar e seguir em frente. E, em resumo, é isso, Watanabe. Perfeito, perfeito. Então vejam vocês como é importante ter o planejamento financeiro de uma empresa. Planejar, eu sempre falo para meus alunos, é você projetar os seus gastos que você identificou para lá na frente saber qual o resultado projetado. Quer dizer, né, professor, se seguir o que foi planejado, no mínimo vai dar o resultado. Sim, desde que foi feito um planejamento adequado, de acordo. Né? E tudo pode ser revisto. Né? Eu estou aqui com o professor Watanabe. O professor Watanabe é um especialista na área contábil. Então, ele vai entender isso que eu estou falando. Até quando a gente vai na empresa, precisa fazer de comum acordo com o contador da empresa uma análise de ver como a empresa está enquadrada, porque isso também influi, Com certeza. A empresa está no Simples Nacional, ela está no lucro presumido, ela está no lucro real, porque muitas vezes até isso impacta em custo para a empresa, em problemas de gestão, porque aí precisa ter mais gente fazendo gestão. Exato. Então, são detalhes que o empresário precisa se atentar, tudo isso, tudo. E assim, a gente sabe que sozinho ele não vai fazer isso, por isso a necessidade de profissionais. Sim. O empresário tem que entender que um consultor, um contador ou um profissional especializado nessa área, ele não é um gasto como despesa, como custo, ele é um investimento, vai trazer benefício futuro, vai haver uma economia. Watanabe, o que você falou é correto, né? Infelizmente, grande parte dos empresários eles entendem que treinamento, contratar pessoas especializadas, tudo isso eles consideram um custo. Na verdade, é um grande investimento para a empresa. Nós estamos num momento onde a gente tem dificuldade em contratar pessoas. Você sabe disso, você trabalha nessa área, né? Por isso que a gente está batendo um papo aqui. Então, você sabe disso. E o que as empresas estão fazendo hoje? Elas estão preparando os funcionários para uma promoção, tudo isso. Isso daí requer um investimento. Exato. Não um custo, porque esse funcionário vai trazer um retorno para a empresa, né? Então, quando se fala em treinar um funcionário, em pagar um curso para o funcionário, tudo isso, além de motivar a pessoa que está executando a tarefa, vai qualificar essa pessoa, que vai trazer frutos para a empresa. Com certeza, com certeza. Tudo isso, né, Watanabe, faz parte da gestão. Da gestão. Infelizmente, o pequeno empresário, muitas vezes, por falta de tempo, às vezes por falta de conhecimento, às vezes por falta de recurso também, né, não consegue fazer tudo isso de forma adequada. Mas eu te digo uma coisa, como o Sebrae mesmo levanta, a maior causa da quebra precoce da maioria das empresas pequenas é a gestão financeira. É a gestão do modo geral, mas principalmente a parte financeira. É o que mexe no bolso, né? Mexe no bolso. Muito bem. Gente, estou aqui, a gente acabou de falar com o nosso querido professor Machado, trouxe aqui os 2 livros dele, Educação Financeira Familiar, para as pessoas físicas, muito bacana, muito gostoso de se ler. Temos aqui a Gestão Financeira para Pequenas Empresas, também excelente, com exemplos, bem objetivo, uma leitura bem simples, bem fácil. Então, vamos lá, está disponível aqui na faculdade, está disponível nas livrarias, na livraria qual que é mesmo, professor? Na Livraria da Vila, nos shoppings. Livraria das Vilas, Maia, Center Norte e Anália Franco. Olha aí. E na nossa biblioteca, está disponível, aí, sem custo nenhum. Alguns alunos me perguntaram, tá aí, pessoal, tá fácil de conseguir isso aqui. Então, eu agradeço, professor Machado, agradeço a FIG pela oportunidade.
Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Watanabe, eu que agradeço a oportunidade aí de estar falando sobre esses temas aí, que eu acredito de fundamental importância, por isso que eu me dedico a pesquisar e escrever alguma coisa nesse sentido. Maravilha. Obrigado e Maravilha. até uma próxima oportunidade. Bacana. Até logo, pessoal.